pouquinho. Fica aqui vocês. Deixa ela vir aqui logo comigo um pouquinho. Eu preciso ser bíblico aqui essa noite. Olha só o que o pastor vai dizer para você. Eu sei que você tem um juramento de fidelidade a nós, como você sempre fez. Mas eu quero dizer algo olhando nos teus olhos. Enquanto você for leal ao Senhor, você sempre será leal aos seus líderes. Olhe para mim, Jó. Você pode fazer jura de amor a uma liderança. O grande problema de tudo é que quando você não conhece a Jesus de verdade, você nunca vai conseguir ser leal aos seus líderes. Seu orgulho próprio vai falar mais alto. E toda raiz de orgulho, ela produz deslealdade. Então que Jesus seja o primeiro na sua vida sempre. Se Jesus for o primeiro na sua vida sempre, você sempre dará orgulho a mim e minha esposa como seus líderes, ao teu esposo como teu primeiro líder dentro da sua casa. E você conseguirá olhar para essa galera e amá-los de verdade. Os olhos da cruz. Os olhos da cruz nos faz triunfar. E quando nossos olhos estão na cruz, quando o nosso olhar está em Jesus, os nossos frutos, eles são evidentes. E quando os nossos frutos são evidentes, homem nenhum para o que Deus tem na nossa vida. Que essa noite você entenda o que Deus está falando conosco. Que Deus use a pastora Laura poderosamente. Eu sei que o pastor Lucas já orou, mas eu quero que você estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá. Evangelho nunca foi aparência e nem jeitinho de fazer. Evangelho é vida com o Senhor. Estenda a sua mão para cá. Senhor, nós te louvamos pela vida da pastora Laura. Eu sei que enquanto ela estiver com os olhares em ti, Jesus, e nós acreditamos que ela chegará até o fim, porque o importante nunca foi o começo das coisas, mas o fim de tudo. Eu sei que o fim de nosso como igreja será nos teus braços, Senhor. Eu peço essa noite pela vida da pastora Laura que até o fim ela permaneça fiel para todo sempre. Primeiro, Jesus, como esposa. Sim, Senhor, como uma mulher de Deus, uma mulher voltada a viver o teu evangelho. Como serva, e daí sim, como uma grande pastora, com exemplo em tudo para essas jovens. Ainda tão novinha tu chamou ela renunciou tantas coisas e renuncia até o dia de hoje. Determino sobre ela um novo tempo. Um tempo de profundidade em te conhecer mais, Senhor. Um tempo de sabedoria em falar aquilo que o Senhor quer que ela fale. Uma nova unção venha parar sobre a vida dela, sobre a cabeça dela. Que esse tempo que ela teve praticamente descansando em ti, porque em todo o tempo ela descansou em ti. Eu sei que foi um tempo de maturidade e de crescimento para o ministério dela e o chamado dela. Eleva o nível, Senhor. E que essa noite nós possamos ouvir uma palavra direta do céu aos nossos corações. Assim nós aplaudimos o teu nome em forma de gratidão pela vitória dela. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Prega agora. Deixa nós ouvir o que Deus tem para falar aí. A honra e a glória. Aplauda Jesus de novo, irmão. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém? Ai, gente. Vamos lá então. Abram suas Bíblias comigo em João, capítulo 21, versículo 1 em diante. A gente vai ler bastante versículo desse capítulo. Espero que você tenha paciência para ler aí, para acompanhar junto. Todo mundo achou?
não conseguiu achar. Tem uns que acham mais rápido por ser no celular, outros que às vezes acham um pouquinho mais devagar por ser na Bíblia. Mas eu espero todo mundo. Quem ainda não conseguiu achar, diz misericórdia. Ah, todo mundo achou, tá todo mundo rápido. Vamos lá então, João capítulo 21, versículo 1. É um texto bem conhecido por todos, mas é um texto que, na verdade, esse texto Deus já tinha colocado no meu coração. Nesses dias que eu, como o pastor falou, que eu pude estar em casa, eu não deixei de falar com o Senhor. Por mais que a gente não obteve respostas em algumas situações, o Senhor continuou falando no meu coração através da palavra dele. E, na verdade, eu tinha preparado algo para trazer nessa noite. Mas, antes de sair de casa, eu compartilhei com o Lucas. E eu disse, Lucas, Deus falou comigo que não é isso que eu tenho que falar. E nessa noite tudo que eu quero, mais quero é ser obediente ao Senhor. Ser obediente àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Porque não vai falar só no meu, mas vai falar no seu também. Assim eu creio. E por isso, antes um pouquinho, o pastor Lucas compartilhou uma palavra com a galera que participou da oração ali atrás. E foi muito bom, porque através daquilo que ele compartilhou, o Senhor reafirmou no meu coração a palavra que eu tinha que ler hoje, que eu tinha que passar hoje. Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 21 de João. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos na beira do mar da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estava ali um grupo: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, na Galileia, os filhos de Zebedeu e além de outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também, disseram os outros. Eles foram, entraram no barco, mas não pegaram nada a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não podiam perceber quem era. Ele lhes perguntou: filhos, pegaram muito peixe? Não, responderam. Então ele disse: atirem a rede do lado direito do barco, que vocês vão conseguir pescar muitos. Fizeram assim e não podiam recolher a rede, por causa da enorme quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Nisso, Simão Pedro vestiu a capa, porque estava com a roupa de baixo, saltou na água e nadou até a praia. Os outros discípulos ficaram no barco e puxaram a rede carregada para a praia, distante a cerca de 90 metros. Quando chegaram, viram uma fogueira acesa, com peixe sobre as brasas. Também havia pão. Tragam um pouco do peixe que vocês acabaram de pegar, disse Jesus. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e nem assim a rede arrebentou. Agora venham comer um pouco, disse Jesus. E ninguém tinha coragem de perguntar se ele realmente era o Senhor, porque estavam bem certos disso. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e o fez o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, desde que ressuscitou dos mortos. Essa palavra, ela é muito conhecida pelos leitores, aqueles que leem a palavra de Deus, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que amam a palavra, já leram esse texto. Pelo fato de João ser um livro muito lido, né? E quando o pastor Lucas falava ali, ele me fez lembrar dessa palavra. Porque foi uma palavra que falou muito ao meu coração nesses dias que eu estava retirada. E o que foi que Deus falou comigo? Aqui nós vemos uma história de que Jesus já havia ressuscitado. Jesus já tinha passado pela sua trajetória de cruz. Jesus já tinha passado pelas perseguições, pelos açoites. E aqui Jesus já tinha ressuscitado. Nós vemos em alguns capítulos anteriores Jesus aparecer para alguns dos seus discípulos. E Jesus aparecer também quando Maria vai até aonde Jesus tinha sido sepultado e não encontra o corpo de Jesus. Então aqui nós vemos uma passagem onde Jesus já havia passado pela sua morte de cruz e já tinha ressuscitado. Essa palavra, em algum momento, por alguma decepção ou por algum momento de desistência, Pedro voltou na cabeça e na mente de Pedro que ele deveria voltar a pescar. Pedro já havia vivido milagres, já tinha andado com Jesus, já tinha
participado de alguns milagres com o Senhor. E quando Jesus ele chama Pedro, Tiago e João, é uma cena muito parecida. Porque Jesus ele vai até a praia e ele avista Pedro, Tiago e João no barco. E quando ele avista, ele manda Pedro, Tiago e João lançarem a rede do lado direito. E assim eles pegam muitos peixes. E a palavra de Deus nos conta que a partir daquilo ali, Pedro, Tiago e João e alguns dos outros discípulos, eles param de pescar e seguem a Jesus. Ou seja, nós temos aqui na história um Pedro que já havia mais ou menos 3 anos e meio, que Pedro já não sabia mais o que era pescar. Porque ele tinha largado a sua profissão de início. E ele tinha seguido Jesus. Porque agora, como Jesus havia dito na primeira vez que ele apareceu para eles na praia, Jesus havia dito para eles: vocês não serão mais pescador de peixes, mas vocês serão pescador de homens. Então Pedro larga tudo, eles largam tudo. Só que, talvez por algum momento de desistência, ou por às vezes, talvez nós desistimos às vezes daquilo que Deus nos chamou para fazer, por coisas tão banais. E talvez Pedro, ele estava chateado com a morte do mestre. Ele estava chateado com aquilo que havia acontecido. Mas Pedro não conseguia entender. Porque Jesus havia também já ministrado e falado, conversado com os discípulos há muito tempo atrás. Nesses 3 anos, Jesus sempre deu indícios de que um dia ele morreria, de que um dia ele não estaria mais ali. E Pedro, talvez nessa trajetória com Jesus, mesmo ele sabendo do que aconteceria, mesmo ele sabendo que Jesus não estaria entre eles por algum tempo, por apenas 3 dias, mesmo assim, ele parou e voltou a pescar. Quantos de nós, às vezes o Senhor nos chama e nós paramos à beira do caminho? Parar à beira do caminho não é somente parar de vir na igreja, irmão. Parar à beira do caminho, às vezes é você estar dentro da igreja e você não está no centro da vontade de Deus. Pedro simplesmente pensa: eu vou voltar a pescar. Talvez Pedro não estava desistindo de tudo. Talvez Pedro queria esfriar um pouco a cabeça naquele dia. E o pior de tudo é que os discípulos que estavam atrás de Pedro falaram: nós vamos também. E Pedro volta a pescar. E Pedro, a Bíblia fala que eles ficam mais ou menos a noite toda. E pela manhã aparece um homem na beira da praia. E eles não conseguem distinguir quem era aquele homem. E de repente esse homem diz: lança a rede do lado direito. E quando ele diz lança a rede do lado direito, houve um déjà vu na cabeça de João. Opa! Eu já vivi isso. E João diz para Pedro, a palavra de Deus é clara aqui, que João diz: é um mestre, Pedro. Pedro, veste a sua capa, pula na água e vai ao encontro de Jesus. E essa passagem todo mundo conhece. Mas o que me chama a atenção é o que Jesus está fazendo na beira da praia. Jesus estava esperando. Ele já, com a brasa, com o peixe e o pão. Pedro já havia negado Jesus. Pedro já tinha desistido, talvez por uma fração de segundos, do chamado dele. Mas mesmo assim, Jesus estava na praia, novamente, para lembrar Pedro de quem ele era. O que eu tenho para dizer para vocês é muito breve hoje. Quando você pensar em desistir, não esqueça, Jesus vai estar na praia, para lembrar você do seu propósito real. Muitas vezes nós já tentamos desistir de tudo aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. Mas Jesus ainda insiste em estar na beira da praia, em lembrar de quem a gente é. Às vezes nós esquecemos de quem nós somos, mas Jesus nunca esqueceu. É uma palavra simples, talvez não vai fazer você pular, não vai fazer você saltar. Mas é uma palavra que é necessária você entender. E o que mais me chama a atenção também aqui é que Pedro, ele pula do barco. Ou seja, ele queria chegar primeiro para ver Jesus. Enquanto os outros,
eles vêm no barco. E nesses dias que eu estava retirada, vou falar retirada porque eu não estava longe de Jesus não, tá? Eu senti Jesus muito perto nesses dias e Jesus falou muito no meu coração, muitas coisas. E essa é uma das coisas, eu falei, e numa das orações que eu fiz para o Senhor, eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor comece a me mostrar as coisas simples. Porque às vezes a gente quer tanto renovar em algumas coisas, quer ter algumas revelações da palavra estrondosas, sabe? E Jesus nunca teve esse tipo de coisa. Jesus sempre foi simples naquilo que ele falava. E eu dizia para Deus: Deus, eu só quero contemplar, sabe, a tua beleza. Eu quero poder sentar, eu quero poder olhar para a natureza e eu quero poder te ver, Jesus. Então, mais do que nunca, eu tentei estar muito sensível à presença de Deus. Eu tentei não deixar passar nada despercebido no meu dia a dia. E essa palavra foi uma palavra que falou muito comigo. Porque como a gente cantou antes ali, em Lucas 9:62 diz assim: Mas Jesus lhe disse: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E quando eu leio essa palavra, eu me lembro que eu não tenho mais a opção de desistir. Eu não tenho mais para onde correr. Nós não temos mais para onde correr. Talvez o erro de Pedro foi, como a música do Brunão Morada fala, não ter afundado o barco dele, não ter largado tudo de verdade. Às vezes a gente vê pessoas que largam por um certo período de tempo, mas dizem: eu vou deixar porque um dia eu preciso ter para onde voltar. Se não der certo aqui, eu preciso ter para onde voltar no outro dia. E esse é o erro do ser humano. Esse é o erro daquele que segue a Jesus. E quando eu falo que Jesus estava na beira da praia esperando com pão, nós sabemos que o pão simboliza o que na palavra? O pão simboliza a palavra de Deus. Nós precisamos mais do que nunca olhar para Jesus nesses dias e entender que nós não temos mais a opção de desistir. Nós sentamos às vezes com muitos jovens, o Lucas com os meninos, eu com as meninas, e a gente vê que é uma geração que às vezes balança por tão pouco, sabe? E quando eu falo é uma geração, eu me incluo nessa geração também. Nós pensamos em desistir por tão pouco, gente. Nós abandonamos Jesus por tão pouco. Ontem eu comentava com a Tami e com a Raíssa. Raíssa, eu não sei onde está a Raíssa. Está ali, Raíssa? Nossa, não te enxerguei, Raíssa. Eu comentei sobre isso. E quando eu vim aqui hoje para ministrar, Jesus me trouxe clara e viva no meu coração. É um tempo que nós precisamos conhecer mais o Senhor. Porque como eu falei antes, se o meu coração, se o meu alicerce não fosse Jesus, eu teria desistido muito rápido de tudo. Porque você acha que o diabo não fala na nossa mente? Fala. Ele lança dardos. E nós temos a escolha. Nós temos a escolha ou de pegar isso para nós ou de repreender. Em toda a minha trajetória agora, nesses 2 meses, eu falava para o Lucas: Lucas, não murmura, amor. Não murmura. Entenda que Jesus, ele está no barco. Talvez Pedro não esperou o tempo necessário e ele voltou a fazer aquilo que Deus não tinha mandado ele voltar para fazer. E a nossa maior dificuldade é esperar, é crer. O crer para nós é muito difícil. É muito difícil. Às vezes a gente fala: Deus, nós cremos na tua palavra, nós cremos em quem tu és, mas quando chega o momento da dificuldade, nós vemos que não é bem assim que funciona. Você sabe disso. Você já passou por dificuldades. E tudo que eu passei nesses dias não foi um deserto para mim. Não foi. Porque o Senhor, ele queria me ensinar muitas coisas. Principalmente ao ver o meu esposo com outros olhos. Ele foi a pessoa que mais me cuidou nesses dias. As pessoas que amam de verdade, elas sempre vão estar do seu lado quando você mais precisar. Por isso que eu valorizo muito a tua vida, meu amor. Porque se ele pensasse como homem carnal, talvez ele não teria aguentado tanto tempo ao meu lado. Não foram dias fáceis. Mas aqui, nessa passagem, nós vemos que às vezes
por um momento de desistência, nós voltamos a fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. E foi isso daqui, foi essa palavra que Deus falou no meu coração. Deus falou para mim: não volte a fazer como Pedro fez. Prossiga. E é isso que eu tenho para falar para essa geração. Algo tão simples, gente, que não é uma revelação nova para ninguém, mas algo tão simples. Não desista à beira do caminho. Não desista. Porque se você desistir, Jesus vai estar na beira da praia, te lembrando de quem você é. Nós não temos mais a opção de voltar para trás. Nós não podemos mais voltar para trás. Nós precisamos avançar como igreja, como jovem. Nós não podemos estar desanimados nesses dias. Nós temos um evento aí que não é um evento, porque muitos conhecem o Vidas para Cristo como um evento, mas não é um evento. O Vidas para Cristo tem transformado a vida daqueles que querem ser transformados de verdade, aqueles que buscam uma vida diferente. Por isso, aproveite o tempo que vocês estão sentados aprendendo. É o melhor lugar para se estar, porque o dia que vocês forem enviados, o dia que nós não estivermos mais aqui, vocês terão que caminhar, não sozinhos, mas com o Senhor. Aproveitem a liderança de vocês. Aproveitem esse tempo de sentar com a liderança de vocês. E eu digo uma coisa: não é em todo lugar que nós temos isso. Não é em todo lugar que o pastor senta na beira de uma mesa, na ponta de uma mesa e ensina. O problema é que nós banalizamos esses momentos. Pedro teve a oportunidade, em todo esse tempo, ele caminhou 3 anos e meio com Jesus. E nesses 3 anos, Pedro não aproveitou, talvez, o que deveria ter aproveitado. Ou não entendeu muitas coisas que Jesus falou. Mas a palavra de Deus diz que depois disso, Pedro é reativado para o propósito. Então escute uma coisa: se em algum momento, no ano de 2021 e no início agora de 2022, você pensou em desistir, eu vou dizer uma coisa para você: não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena largar tudo pelo prazer próprio. Não vale a pena caminhar com as próprias pernas. Não vale a pena. Nós precisamos ter a certeza de quem nós cremos, de quem nós somos. Nós precisamos ter essa certeza, gente. Ah, mas nossa, como a pastora Laura é diferente, ela vem, sempre dá umas cajadadas na gente. Hoje ela está falando uma palavra mais sem gritar, É porque nesses dias eu tive orando muito pela vida de vocês. Talvez nesses dias, nesse pouco tempo que nós não estávamos aqui, vocês pensaram em voltar a fazer coisas que vocês não foram chamados para fazer. Às vezes nós queremos voltar a trabalhar para aqueles que têm chamado missionário. Às vezes nós queremos crescer profissionalmente, mas às vezes não é isso que o Senhor tem. Às vezes nós queremos viver da missão, mas talvez Deus te chamou para ser um advogado. Nós precisamos ter certeza, gente, de quem nós somos, em quem nós estamos firmados. Pedro foi relembrado. Pedro foi relembrado pelo próprio Jesus em um corpo glorificado de quem ele era. E nessa noite eu quero relembrar você de quem você é, aquilo que você construiu com o Senhor, aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Eu quero relembrar você que parou à beira do caminho e desistiu do seu propósito, ou que tem pensado, talvez por uma fração de segundos, em desistir. Jesus diz para você: eu estou aqui na beira da praia, relembrando você de quem você é. Se coloque de pé. Eu tenho um problema de falar ali em cima, bem estranho. Mas eu quero que vocês olhem para mim aqui agora. A galera que está aqui.
Não só a galera, mas todos que estão aqui. Olhem para mim. À beira do caminho sempre vai haver provações. E sempre vai haver momentos ao qual o Senhor vai testar algumas coisas do nosso coração. Para que Ele tenha certeza de que realmente o nosso coração está no lugar certo. Porque às vezes a nossa intenção, a intenção do nosso coração, às vezes não é agradar o coração do Senhor. Às vezes nós estamos aqui, trabalhando nessa casa, talvez ministrando a palavra, mas a intenção do nosso coração é só para o nosso próprio benefício. Eu não quero ser o tipo de pastora, eu não quero que o Lucas seja um tipo de pastor que dê 1000 voltas para falar a verdade para você. Eu quero ser o tipo de pastora que olha no seu olho e fale a verdade, não a minha verdade. Não a minha verdade. Porque o que mais existe aí hoje é gente que fala sobre exegese. Você sabe o que é isso? É aquele que lê a palavra, o leitor que lê a palavra e que tem o seu entendimento próprio. Nós precisamos ler a palavra e entender aquilo que o Senhor está passando nesses dias. Nós não podemos ser a geração que desiste fácil das coisas. Nós precisamos ser a geração que caminha para a eternidade. Nós precisamos ser obreiros aprovados. E para isso nós precisamos construir uma vida com o Senhor. Ei, você falar bem, você cantar bem, não quer dizer que você tem uma vida com o Senhor. Isso são dons, gente. Isso são dons. O que fala se o Senhor é o centro da sua vida, se você realmente reflete o Jesus, é a sua vida diária, as suas atitudes, é a resposta que você dá ao Senhor. Naquele momento em que Pedro estava ali, que ele pula na água e ele sabe, ele reconhece o Senhor, ele está dizendo: eu preciso estar do lado do Mestre. Jesus precisa continuar sendo o centro da minha vida. E Jesus precisa continuar sendo o centro da sua vida. Se você até hoje não conseguiu ainda conhecer o coração do Senhor, eu peço para você e dou um conselho para você: não perca mais tempo. Não perca tempo construindo coisas para esse mundo. Porque todo mundo sabe que Jesus, ele está voltando. E eu quero encontrar cada um de vocês lá. Eu quero que vocês percorram a corrida e cheguem como vencedores. Mas para isso, jovens que me escutam, precisa ser renunciado muitas coisas que vocês gostam. Você acha que renunciar é só coisas que você não gosta? Renunciar coisas que nós não gostamos é muito fácil. Agora nós precisamos renunciar coisas que nós gostamos, que nos dá prazer. Porque viver a palavra não é para qualquer um. Por que você acha que existem muitas pessoas que vêm na igreja e saem? E são pessoas que não estão dispostas a renunciar a sua carne, a sua vontade própria, por amor a Jesus. Eu sou muito nova ainda na fé. E sou. Eu tenho 8 anos apenas de fé. Tenho muitas coisas para aprender ainda. Mas uma das coisas que eu aprendi é colocar Jesus como centro na minha vida. Uma das coisas que eu aprendi é que eu preciso orar, que eu preciso buscar o Senhor. E isso não depende do Senhor, isso depende de nós. Talvez você fique se igualando com tantas pessoas, dizendo: nossa, uau, ela fala muito bem, ela canta muito bem. Mas quanto tempo você tem gastado para conhecer ao Senhor? E eu falei gastado, mas o tempo nós não gastamos com o Senhor, nós investimos esse tempo.
Quanto você tem investido? Porque eu sei que todos aqui na virada de ano fizeram uma retrospectiva do final do ano. E todos no final do ano fizeram planos. Nós já estamos quase no final de janeiro, metade de janeiro. O que você já colocou em prática das coisas que você falou aqui na virada do ano? Você vai esperar chegar março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de novo, para você se dar por conta que você não fez nada no ano de 2023? Você quer entrar o ano de 2024 com peso na consciência de saber que você não fez aquilo que o Senhor chamou você para fazer? Ou você quer que esse ano de 2023 seja diferente? Para ser diferente, você precisa começar a ser diferente. E isso depende de você, não depende de mim, não depende do pastor Lucas. Nós estamos aqui apenas para aconselhar vocês. E o conselho que eu dou é: comece agora aquilo que você ainda não iniciou. E quando eu falo comece agora a conhecer o Senhor de verdade. Porque quando vir uma aprovação, a primeira coisa que você vai pensar é em desistir. A primeira coisa. Quando vir um problema, a primeira coisa que você vai pensar é em fugir. É abandonar tudo. Mas sabe por quê? Que a primeira coisa é desistir e abandonar tudo? Porque nós não conhecemos o coração do Senhor. As experiências que vocês estão vivendo com Deus hoje, as experiências que vocês estão vivendo com o Senhor hoje, com Jesus hoje, é apenas uma fração daquilo que o Senhor tem preparado para vocês. Aquilo que eu passei nesses dias, e que eu sei que tem pessoas que passam coisas muito piores, aquilo que eu passei nesses dias, eu já vou acabar, gente. Só quero que você olhe e preste atenção agora. A minha doença, aquilo que eu passei por esses dias, não era maior do que o amor que eu sentia por Jesus. Porque as coisas que eu já vivi em Cristo, as coisas que eu vivi em Cristo, não poderiam ser apagadas por um momento de dificuldade. Elas ficaram ainda mais vivas no meu coração. E essas experiências que eu tive com o Senhor me ajudaram a prosseguir. Não é porque você não tem uma resposta do Senhor agora que Deus não está do seu lado. Porque eu não tinha uma resposta. E foi o momento em que eu mais senti que Deus estava do meu lado. Eu amo cada um de vocês. E espero do fundo do meu coração que esse ano de 2023 seja diferente. Um ano de maturidade. Um ano em que vocês vão amar mais uns aos outros. Falar menos uns dos outros. Fofocar menos uns dos outros. Sentar mais na mesa para ouvir. Espero que vocês não fujam nesse ano de 2023, como muitos fugiram. E eu profetizo sobre a vida de vocês que o ano de 2023 vai ser uma explosão no ministério de vocês. Os cultos não vão ser mais os mesmos. Quando você estiver na presença de Deus, não será mais de qualquer jeito. Quando você estiver em casa, você vai sentir a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Porque às vezes nós saímos daqui, vamos para casa, nós esquecemos de tudo que nós vivemos aqui. Nós somos uma bênção dentro da igreja, dentro de casa, nós somos quase uns endemoniados. Não desista do propósito de vocês. Que não seja só dança, que não seja só pregação, que não seja só louvor, mas que seja uma vida diária com o Senhor. Porque é a sua vida que prega. É a sua vida que prega. Palavras bonitas, eu sento com muitas pessoas que falam muitas palavras bonitas, que conhecem muitas palavras, que pregam para outras pessoas de uma forma assim. Mas se você vai ver a vida da pessoa, não tem nada, não condiz com nada daquilo que ela fala. Priorize viver de verdade a palavra de Deus. Priorize ser a palavra de Deus. Quando as pessoas andarem na rua, elas olharem para vocês
e enxergar em Cristo. Vamos orar? Não vou fazer convite, porque não senti de fazer. Eu acho que todo mundo entendeu o que o Senhor tinha para falar hoje. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Jesus, neste momento, Senhor, eu quero orar, Senhor, por essa geração, por esses homens e mulheres de Deus. Eu quero orar, Senhor, nessa noite pelos jovens, pelos adolescentes. E quero te pedir, Senhor, que esse ano de 2023 seja um ano diferente. Um ano onde seja um divisor de águas para todos eles. Um ano em que nós veremos do mais pequeno ao mais velho se tornando seus amigos, Jesus. Porque muitas vezes, Senhor, nós dizemos que nós te conhecemos, mas nós não nos tornamos seus amigos. E nós queremos ser seus amigos, Senhor, nesse ano de 2023. Nós queremos, Jesus, não somente ser usados, Senhor, mas nós queremos também, Jesus, conhecer o íntimo do teu coração. Nós não queremos somente, Jesus, colocar a mão no arado, Jesus. Talvez cantar, pregar, Jesus. Mas nós queremos ser a tua pregação. Nós queremos estar nos lugares, Jesus, e eu profetizo sobre cada um aqui, Jesus. E quando eles estiverem nos lugares, Senhor, a tua presença seja manifesta. Que o teu amor, Jesus, seja o suficiente. Que o teu amor, Jesus, que o teu amor nesses dias, Senhor, aumente no coração dos teus filhos. Mas que não seja somente um amor filo, Jesus, mas que seja um amor ágape, que ama, Jesus, independente dos erros. Que nós venhamos entender que a tua palavra é amor, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos amar, Jesus, uns aos outros, Senhor, verdadeiramente, sem hipocrisia, sem julgamento, Senhor. Que nós venhamos entender, Jesus, que a tua volta está próxima. E que nós precisamos cada dia mais ser moldados, lapidados pela tua palavra. E nós só seremos moldados e lapidados quando nós ouvirmos a tua voz. Quando nós conhecemos o teu coração verdadeiramente. Pregar bem, falar bem, cantar bem, dançar bem não é o suficiente, Jesus, para nós um dia nos encontrarmos contigo. O que é suficiente, Jesus, é o crer, o amar, Jesus, o ser igual a você. Nós sabemos, Jesus, que nós talvez não seremos totalmente iguais a você, mas nós, Senhor, precisamos estar em busca disso. Todos os dias, a nossa busca seja pelo seu amor, Jesus. Que a nossa busca seja pela tua presença. Que nós venhamos sair daqui hoje, Jesus, empolgados, impactados, Jesus. Nós oramos desde já pelo Vidas para Cristo no planeta. Que seja um divisor de águas para jovens que vêm de todos os lugares, de outras nações, Senhor. Que o Senhor use os pregadores, Senhor, que estarão pregando nas noites aqui, os professores que estarão dando aula, Senhor. Que esses jovens, Senhor, sejam impactados pelo teu amor nesses dias, Jesus. E que eles sejam transformados, Senhor, realinhados, Pai, em nome de Jesus. E que o JFC, Senhor, esteja pronto, Senhor, para servir nesses dias, Jesus. E também, Jesus, para sentar e ouvir a tua palavra. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus.
Senhor, gente. Glória a Deus. Tem alguém feliz aí? Glória a Deus que possamos ir para nossas casas com essa palavra cravada ao nosso coração. Eu sempre digo assim, a gente sempre pode ser um pouquinho melhor. A gente sempre pode fazer um pouquinho mais. Sempre podemos dar um pouquinho mais de nós mesmos, porque às vezes nós só queremos fazer aquilo que gostamos, fazer aquilo que agrada a nós, ou estar no lugar onde é legal de estar. E que você não esteja aqui por ser legal de estar aqui, que é bacana. Eu amo estar aqui. Quando não estou, fico, não consegui e tudo mais, e não consegui ver a galera. E isso, que a gente não venha estar aqui por ser legal de estar, mas que a gente venha estar aqui porque o Senhor, quando Ele desceu do céu, Ele deu todo o seu corpo para morrer por nós. Não foi um braço, não foi uma perna, não foi só um dedo, mas foi todo o seu corpo. Então que venhamos carregar essa palavra que é viva e se faz presente todos os dias, e cravada em nosso coração. Amém? Queria chamar a Lê para dar o grito de guerra. Está encerrando o nosso culto aqui. Eu acho que tu vai ter que subir aqui em cima por causa da live. Amém? Tamo junto. Mão direita ao céu. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O Brasil é do Senhor Jesus. Povo de Deus, declare isso. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E nós cremos. Nós cremos. E amanhã, galera, nosso culto da família, não esqueça, às 20 horas. E tem cantina.